Então, tendo apresentado as narrativas dos espíritos ministradores do tempo e das hostes de mensageiros do espaço, vamos considerar agora os anjos guardiões, os serafins devotados à ministração aos indivíduos mortais, nós, para cuja elevação e perfeição tem sido provido um vasto esquema de sobrevivência e de progressão espiritual. Nas idades passadas, esses guardiões do destino eram o único grupo de anjos a ter reconhecimento em Urântia. Os serafins planetários realmente são espíritos ministradores enviados para servir aqueles que irão sobreviver. Esses serafins assistentes têm funcionado como ajudantes espirituais do homem mortal, e em todos os grandes eventos do passado e do presente. Em muitas revelações, aquilo que é dito, né? A palavra foi dita pelos anjos, muitos dos mandados do céu foram recebidos através da ministração dos anjos. Então, eles sempre estiveram presentes, né? Bem próximos a nós, e a partir do momento em que, se eu estiver errado, você me corrige, amor. A partir do momento em que a gente começou a receber os ajustadores, né? Lá nos primeiros homens, inclusive, é que eles começaram a se tornar os nossos guardiões pessoais. Os serafins são os anjos tradicionais do céu. Eles são os espíritos ministradores que vivem muito perto de vós e que muito fazem por vós. Eles têm ministrado em Urântia desde os primeiros tempos da inteligência humana. Então, é isso mesmo. Na verdade, antes dos ajustadores, eles já estavam aqui ajudando, né? Isso. Então, se alguém quiser continuar a leitura, por favor, a gente vai entrar no documento Os Anjos Guardiões. Posso fazer? Sueli, Oi? uma dúvida. Pode falar. Você aqui na leitura, ele fala assim, os serafins planetários realmente são espíritos ministradores enviados para servir aqueles que irão sobreviver. Sim. Ou seja, todos os seres humanos com potencial de sobrevivência, né? Então, eles atendem a todos os seres humanos. E eles ficam até o momento em que o ser humano, depois de morrer, apresenta a sobrevivência. Então, aí um serafim pode acompanhar ou não, se for um serafim guardião, vai acompanhar esse mortal que morreu e ressuscitou. Mas sempre a alma do serafim, a alma do mortal, fica sob os cuidados do serafim que está, de alguma forma, acompanhando. O serafim guardião, a gente vai ver aqui para frente, é aquele que cuida um mortal que tem direito a ter um par de serafins dedicado a esse mortal. Os mortais que estão iniciando, nós vamos ver isso já já, o círculo de progressão cósmica, que começa no 7º círculo em direção ao primeiro, esses que estão no 7º círculo, eles também têm um serafim, mas esse par de serafins que cuidam desse indivíduo e outros 999, ou seja, um grupo de 1000 indivíduos para aquelas pessoas que estão no 7º círculo cósmico. Então, acho que não vamos ficar fazendo spoiler aqui, porque o documento vai avançar nessa direção. Então, quem vai ler é a Angélica, né? Pode começar. Os anjos guardiães. O ensinamento sobre os anjos guardiães não é um mito. Certos tipos de seres humanos, de fato, têm anjos pessoais. Foi em reconhecimento disso que Jesus, ao falar das crianças do reino do céu, disse:
Cuidai para que não desprezeis nenhum desses pequenos, pois vos digo, os seus anjos sempre discernem a presença do Espírito do meu Pai. Os serafins, originalmente, eram designados e definidos para cada raça em separado, de Urântia. Mas desde a auto-outorga de... É Michel que fala? Michael? Michael. Eles são designados de acordo com a inteligência humana, a sua espiritualidade e destino. Intelectualmente, a humanidade é dividida em 3 classes. Os de mente subnormal, aqueles que não exercem um poder normal de vontade, aqueles que não tomam as decisões normais. Essa classe abrange aqueles que não podem compreender a ideia de Deus e falta-lhes capacidade para a adoração inteligente da deidade. Os seres subnormais de Urântia têm um corpo de serafins, uma companhia, com um batalhão de querubins, designados para ministrar a eles e vigiar para que a justiça e a misericórdia lhes sejam estendidas nas lutas pela vida dessa esfera. E na nossa reunião, quando nós lemos esse tema aqui, nós discutimos durante algum tempo sobre essa questão da mente subnormal. Então, assim, nós humanos, nós mortais, temos muita dificuldade de poder avaliar, julgar e determinar o que realmente significa uma mente subnormal. Eu acho que a chave disso daqui é, assim, aqueles indivíduos que não têm capacidade para tomar decisões normais, que têm dificuldade de fazer escolhas. Mas, provavelmente, esses indivíduos são capazes de amar a Deus e de fazer a escolha, né? Então, é importante a gente não se precipitar no entendimento do que seja essa mente subnormal. Então, nós temos situações em que, às vezes, o mortal não tem o potencial de alcançar a fusão com o ajustador do pensamento. Mesmo assim, eles recebem o ajustador do pensamento e o ajustador do pensamento provê para desenvolver a alma desse mortal. E esse mortal provavelmente não vai se fusionar com o ajustador do pensamento. E o ajustador do pensamento já sabe disso de antemão, nesses casos. Então, eles se apresentam nessas mentes para ajudar a desenvolver a alma desses indivíduos quando isso é possível. E esses indivíduos, eles alcançam mais tarde, na ressurreição, a fusão, se for de mérito deles, a fusão com o espírito, né? Então, não tem a fusão deles com o ajustador do pensamento, mas dentro da misericórdia do Pai, eles recebem a oportunidade, quando possível, de fazer essa fusão com uma fração do nosso Espírito Divino, Espírito Santo, e ficar, então, trabalhando no nível do universo local. Então, essas mentes, que são consideradas, então, subnormais, são tratadas dessa forma. Elas precisam ter um mínimo de capacidade de escolha para escolher a Deus e fazer essa progressão. De outra forma, se não tem capacidade de escolha nenhuma, provavelmente não vai fazer fusão com nada, porque uma pessoa que não tem capacidade de escolha nenhuma é puramente um vegetal, né?
Então, é importante a gente entender isso, e é muito difícil a gente avaliar o que é uma mente subnormal ou não. Nós ainda temos muita dificuldade para trilhar essa rota, né? Só uma partezinha dessa. Pode deixar o texto, Sueli. Que aqui, né, fala assim, né, que eles têm, esses subnormais, um corpo de serafins, uma companhia, um batalhão de querubins. Isso, que é bastante. Para ministrar a eles e vigiar para que a justiça e a misericórdia lhes sejam estendidas nas lutas pela vida dessa esfera. Então, eu vejo assim, tudo que acontece para eles vai ser medido na justiça, quer dizer, se houve algo lá atrás que atrapalhou o desenvolvimento dessa criatura, nada vai faltar para que ele tenha oportunidade de também fazer a sua ascensão, né? Porque a justiça e misericórdia, eu acho muito lindo isso, assim, sabe? Eles são muito cuidados, né? Com certeza. Então, vamos prosseguir. O tipo médio, o tipo de mente humana normal. Do ponto de vista da administração seráfica, a maioria dos homens e mulheres é agrupada em 7 classes, de acordo com o seu status de realização dentro dos círculos de progresso humano e de desenvolvimento espiritual. Os de mente supranormal, aqueles de grande decisão e potencial indubitável de realização espiritual. Homens e mulheres que mais ou menos gozam de algum contato com os seus ajustadores residentes, membros dos vários corpos de reserva do destino. Não importa em qual círculo um humano possa estar. Se esse indivíduo é convocado para qualquer dos vários corpos de reserva do destino, então, exatamente nesse momento e nessa circunstância, serafins pessoais lhe são designados. E, desse momento até que a sua carreira terrena termine, esse mortal vai desfrutar da contínua administração e do incessante cuidado de um anjo da guarda. Também, quando qualquer ser humano toma a suprema decisão, quando há um compromisso real com o ajustador, um guardião pessoal é imediatamente designado para aquela alma. Então, nós vimos lá que nós temos esses 3 tipos de mente humana, né? O primeiro tipo, aquele subnormal, o segundo tipo, o normal. Esse tipo normal, que é o segundo tipo, que compreende a maioria dos mortais de mente sadia, de um planeta qualquer, homens ou mulheres, não importa. Esses mortais, esses indivíduos, estão classificados em 7 níveis, que são aquelas, em 7 categorias, que são aquelas que correspondem aos círculos de progressão cósmica, né? Os círculos psíquicos que eles falam. Então, de novo, a gente começa do 7º círculo, que é o mais exterior, né? o mais distante do centro, né? E, portanto, onde a gente está menos desenvolvido, e avança para o 6º, 5º, 4º, 3º, 2º e 1º círculo nessa escala progressiva. Todos nós, mortais de mente normal, podemos avançar por esses círculos e fazer essa progressão até chegar ao 1º círculo. Essa progressão, não existe uma receita de bolo. Então, todo indivíduo daqui diante,
quando recebe o seu ajustador de pensamento na oportunidade de fazer a sua primeira escolha moral, que é por volta entre 5 e 6 anos de idade, ele então passa a fazer parte do 7º círculo cósmico, né? E então é o início do desenvolvimento da alma desse indivíduo. E ele vai avançando nessa progressão de 2 formas, né? A primeira delas é expandindo a sua consciência cósmica. A expansão da consciência cósmica significa conhecimento, significa participar de um organismo vivo, sendo parte integrante dele e contribuindo para o seu desenvolvimento. Então, a nossa humanidade, né, é um organismo vivo, que começou lá na primitividade, com um propósito de perfeicionamento, de buscar a Deus e alcançar a perfeição de Deus. Esta humanidade, em algum momento, aqui no nosso planeta, vai alcançar a condição de luz e vida. Então, cada um de nós somos membros desse organismo vivo, que é um organismo organizado, belo, onde o caos não prevalece nele. Então, quando a gente fala do cosmos, a gente tem que entender que o cosmos, ele busca a perfeição, ele busca a organização. Então, na medida em que nós participamos desse organismo físico, desse organismo vivo, que é a nossa sociedade, de maneira a participar contributivamente para que essa humanidade possa alcançar o seu destino de perfeição, de luz e vida aqui neste planeta, nessa medida, nós vamos desenvolvendo um conhecimento e uma habilidade de relacionamento, de integração com essa humanidade, de uma maneira que nós somos parte integrante e construtora dela. Então, outro aspecto a ser considerado é a nossa elevação espiritual. Quando nós conseguimos desenvolver e elevar a nossa percepção espiritual, percebendo a Deus como nosso Pai, aos nossos irmãos como irmãos em espírito, e quando nós decidimos fazer a vontade desse Pai, servindo ao Pai e servindo aos homens, nós avançamos numa elevação da carreira espiritual em direção ao centro. Então, tem pessoas que só se desenvolvem espiritualmente, elas podem chegar no centro, elas podem alcançar o centro, o primeiro círculo cósmico. Mas essas pessoas que só se desenvolvem espiritualmente e não se desenvolveram ainda na expansão da consciência cósmica, elas têm pouca probabilidade, apesar de ter alcançado o primeiro círculo, de alcançar a fusão com o ajustador do pensamento, enquanto o desenvolvimento da expansão cósmica, da consciência cósmica, não acontecer. Então, o que a gente fala é que essa expansão da consciência cósmica, ela significa, não sei por que apagou aqui a minha TV, mas tudo bem, ela significa, acho que o seu vídeo acabou, é isso? Não, eu estou aqui. Tá bom. Então, a expansão da consciência cósmica, ela, em outras palavras, representa uma expansão do nosso conhecimento, é o conhecer. A expansão da nossa experiência espiritual
é o sentir. Então, algumas vezes eu já comentei aqui, né, sobre, às vezes, que o conhecimento propicia uma assimilação de significados. Então, por exemplo, o nosso corpo reconhece coisas. Então, algumas pessoas no mundo podem aceitar a Deus apenas como uma ideia de uma fonte de criação. Não, eu reconheço que o universo dos universos tem uma fonte de criação, então é uma coisa. Não sabe se é uma pessoa, o que é? É uma fonte de criação. Então, isso é uma coisa. O nosso corpo percebe coisas. É um corpo material e percebe coisas. A nossa mente percebe significados. Então, a nossa mente pode perceber e reconhecer a Deus como esse instrumento criador e reconhece esse Deus como uma personalidade e aceita a ideia de que Deus seja o nosso Pai. Então, essa pessoa tem uma aceitação de um significado, o significado de que Deus é o nosso Pai. Mas é muito importante nesse processo de valorização, de participação nesse entendimento, nesse sentimento, da ideia de que o nosso Pai é mais do que esse significado. Então, quando eu percebo o nosso Pai como eu percebo a todos os pais que habitam o nosso mundo, então é assim, a gente sabe qual é que é o significado de ser pai. Então, se eu percebo a Deus dentro desse significado, é uma percepção só, né? Quando eu vejo o meu pai e eu atribuo a ideia do que significa o meu pai para mim ou o meu filho para mim, eu atribuo um valor, não é só um significado. Então, os valores, eles emanam do Espírito, né? Então, para que eu alcance a ideia de Deus como meu Pai, como um valor, eu deveria conseguir reconhecer a Deus, ao meu Pai Celestial, da mesma maneira, ou melhor, do que eu consigo reconhecer o meu Pai terreno, atribuir a ele um valor insubstituível, e que não dá para trocar por nada. Então, essa evolução espiritual que alcança esse nível de valor, ela tem uma progressão muito rápida quando você consegue chegar nesse nível, até chegar ao primeiro círculo cósmico. Mas aí, para que você tenha o complemento e possa fazer a sua fusão com o ajustador do pensamento, é necessário que você tenha também essa expansão da consciência cósmica. Então, nós temos algumas pessoas que conseguem fazer melhor essa expansão da consciência cósmica, que é reconhecer a criação de Deus, reconhecer o universo dos universos, reconhecer a natureza, saber que isso foi criado por Deus, e ter conhecimento, não do funcionamento de tudo, mas das coisas que são essenciais. Então, quando a gente consegue fazer isso, você tem uma expansão da consciência cósmica. Essas pessoas têm mais dificuldade de enxergar no terceiro, segundo ou primeiro círculo, mas elas têm a mesma oportunidade de ressurreição do outro lado. Então, é necessário que aquele que só evoluiu espiritualmente faça também a sua evolução de conhecimento, de expansão da consciência cósmica. E, para quem fez a sua expansão de consciência cósmica e
não tinha ainda desenvolvido esse sentimento de valor do pai e de outros valores espirituais, é preciso que eles façam esse reconhecimento para alcançar, então, os círculos centrais cósmicos, né? Então, quando a gente consegue chegar com a reunião desses dois aspectos no terceiro, segundo, no primeiro círculo, a possibilidade de que a nossa fusão venha a acontecer, ela se acelera rapidamente. Estamos muito próximos de alcançar a fusão. Então, não existe uma receita de bolo. Cada pessoa se desenvolve nesses círculos individualmente. Cada um tem um processo que é cumprido e é seguido, né? Então, nós temos que prestar atenção para isso. Aí, o que acontece? O livro está dizendo que essa segunda classe, então, está dividida dentro desses 7 círculos, e que a terceira classe, que é aqueles de mente supranormal, que, na verdade, são aqueles que chegam a ter um contato muito próximo com o ajustador do pensamento. Então, esses indivíduos, na verdade, eles alcançaram, por essa condição, por essa facilidade, por esse destino, eles alcançaram o terceiro círculo cósmico, que é quando você já, a partir daí, pode fazer uma comunicação com o seu ajustador. E é a partir do terceiro círculo cósmico que nós temos os ajustadores, os serafins, os anjos, os pares de anjos de forma pessoal, como guardiões. Então, nos outros círculos, eles estão distribuídos e a gente vai ver daqui a pouco. Lilian, você queria fazer um comentário, fala aí. Não, eu não tinha observado ainda nessa leitura que os reservas do destino, eles são convocados em qual... Oi, Lilian. Você está muda. Peraí, acho que nós é que estamos muda aqui. Espera um pouquinho que eu vou mudar aqui meu som, porque a minha TV não está funcionando, mas pode falar, Lilian. Então, eu não tinha... Estou me ouvindo agora? Sim. Eu não tinha reparado nessa parte dos supranormais, né? Que em qualquer dos círculos eles podem ser chamados a ser reservas do destino. Eu não tinha, né? Então, não importa se são no 7º ou no 6º, ou em qualquer dos ciclos, porque eles já têm uma capacidade mental mais evoluída, naturalmente ou biologicamente favorecida, que em qualquer momento eles são chamados. Eu acredito que, lógico que o ajustador já sabe que aquela pessoa vai fazer a escolha, né? Sim, com certeza. Mais algum comentário? O Roberto tinha escrito no chat, mas eu não sei se já respondeu, porque eu estava no telefone. Quer falar, Roberto? Você escreveu aqui, mas Henrique, um bebê que falece prematuramente ressuscita no berçário probatório e recebe ajustador. Creio que os subnormais também se reconectam com o ajustador. Olha, essa possibilidade de fato existe, Roberto. Como está lá nos berçários, nós temos sempre que lembrar que um bebê, antes de receber o seu ajustador, ele depende da evolução dos seus pais, dos seus progenitores. Tem que haver pelo menos um deles que tenha conseguido avançar e, com isso, justificar essa ressurreição desse bebê, essa recriação desse bebê lá nos circuitos moronciais, né? Então, de fato, tem um bebê que tem essa possibilidade de chegar lá. Eu não sei, quando você tem limitações de mente, se essa mente fica... O livro não é claro sobre isso, os ensinamentos não são claros sobre isso, pelo menos eu não me lembro de ter visto. Se quando você ressuscita do outro lado, a sua mente muda para uma mente completamente normal.
Então, eu não sei se é isso que acontece. Eu sei que lá existe o reparo de muitas deficiências físicas, e não sei se um bebê ou uma pessoa que nasce com limitações mentais aqui, chega lá do outro lado e essa mente é reparada a ponto de possibilitar que essa mente possa se unir ao ajustador. Então, o que a gente sabe, muito claramente colocado no livro, é que aquelas pessoas que têm limitações mentais provavelmente não vão conseguir se fusionar com o ajustador. Então, eles recebem, sim, o ajustador, seja aqui ou seja lá do outro lado, mas desenvolve algum aspecto da alma e alcança a fusão com o espírito, mas não vai fazer a fusão com o ajustador do pensamento. Mas isso demonstra a misericórdia do nosso Pai para isso, né? Mas se for ver do lado da justiça e da misericórdia, como o nosso planeta é um planeta que a maioria vai se unir ao ajustador, vai se fusionar ao ajustador, quem sabe, né? Não haja essa mudança nas morôncias, por causa dessa justiça e misericórdia que é aplicada a essas pessoas. Sim, é por isso mesmo que eles recebem um ajustador e existe esse desenvolvimento, se eles tiverem uma capacidade mínima de escolher o pai, e recebem esse ajustador para desenvolver sua alma e conseguir se fusionar com o espírito, né? Não tem nada de errado com a fusão do espírito. Aqui, aquele imortal, aquela alma, não vai ser finalitor, mas vai ficar trabalhando no universo local e é um filho de Deus também, né? Com toda a misericórdia, com todo o amor que é possível de ser dado para esses seres, né? Então, nós não podemos pré-julgar e imaginar o que vai acontecer, né? A gente só tem informação que nos é dada aqui no livro mesmo, dessa forma. A diferença daqueles que se fusionam e os que não se fusionam é qual? Aqueles que são finalitores com um ajustador é por causa do intelecto? Capacidade de escolha? Você tem que ter uma mente sadia para ter a probabilidade de se fusionar com o seu ajustador. Então, a mente sadia é aquela que pode fazer todas as escolhas. Uma mente subnormal tem limitações nas escolhas. A gravidade dessas limitações, evidentemente, varia de um indivíduo para outro que tenha essas limitações. Pode ser que não tenha capacidade nenhuma, pode ser que tenha uma capacidade mais ampliada, ou que tenha uma capacidade limitada, mas suficiente para escolher o pai. Então, essas pessoas, elas recebem o ajustador, vão desenvolver uma alma e vão se fusionar com o espírito. A diferença é que aqueles que se fusionam com o ajustador têm como meta de destino o paraíso, o corpo de finalidade lá no paraíso. Aqueles que se fusionam com o espírito, eles não avançam nessa carreira progressiva, mas eles continuam trabalhando no universo local para prestar serviços no universo local a todos os seres celestiais e a todos os mortais que estão ainda em desenvolvimento. Então, eles têm uma missão, têm um trabalho a ser feito, e são, evidentemente, filhos de Deus também, filhos de Micael, e amados igualmente, só que não vão evoluir até alcançar o corpo de finalidade. Além desse tipo de mente, existe também aquelas mentes
por exemplo, de mundos em que existe uma restrição muito grande com relação ao meio ambiente em que os mortais estão vivendo. E, por exemplo, não tem ar, não tem atmosfera, e esses indivíduos são aqueles, por exemplo, considerados os não respiradores nesses mundos. Nós não temos isso aqui, mas existem mundos que têm esses não respiradores, e esses não respiradores são mortais, são indivíduos que são dotados de um único cérebro. Nós aqui em Urântia somos dotados de 2 cérebros. E existem alguns mundos em que os mortais são dotados de 3 cérebros. Aqueles que são dotados de 3 cérebros são mais sensíveis para essa evolução espiritual. A maioria, a grande maioria dos mundos é dotada com 2 cérebros. E existe uma pequena parte, muito pequena, desses seres não respiradores que são dotados de um só cérebro. Esses seres dotados de um só cérebro, eles não têm a possibilidade de fazer o fusionamento com o ajustador do pensamento. Então, normalmente, quando eles alcançam uma possibilidade de evolução, eles fazem o fusionamento com o Espírito Santo, né? O Espírito do universo local. Então, essa que é a diferença, são limitações impostas pela mente mesmo, né? Eu não sei se essa mente depois vai ser ampliada de alguma forma, mas eu imagino que, apesar das correções de muitas deficiências que nós carregamos conosco para chegar no mundo moroncial, não existe uma restauração total da mente, né? Eu acho. Roberto, você queria comentar alguma coisa adicional? Sua mão estava levantada, depois você parou. Eu falo demais, né? Isso que é o problema. Eu agradeço muito, Henrique, de ver o seu entendimento. Veja, a minha interpretação desse parágrafo que a gente leu sobre os indivíduos de mente subnormal, essa é uma situação deles aqui em Urântia, e é a respeito da mente material deles. Eu posso estar equivocado no meu entendimento, mas a fusão com o espírito ocorre principalmente nos mundos de subrespiradores, onde sempre vai ser a fusão com o espírito, e nos momentos primitivos. Eu creio que aqui em Urântia, por exemplo, de certa forma, um bebê, ele tem uma mente subnormal. Um bebê que falece antes dos 3 meses, ele vai ressuscitar no berçário probatório e vai receber um ajustador. E eu creio que a mente, quando você recebe um corpo moroncial, é uma outra mente. Não há nenhuma deficiência da mente material aqui na Terra que prejudique a mente moroncial lá em cima. Então, eu acho que, como um bebê de 3 meses que falece prematuramente, uma pessoa humana que está num corpo com uma deficiência na mente material, com uma mente subnormal, ele também vai ter um ajustador lá em cima. Porque eu acho que a questão da fusão com o ajustador tem a ver também com o corpo de seres humanos naquele momento, entendeu? Então, os pais e tudo isso dá uma característica, eu creio, para as personalidades, para um mundo avançado. É o grupo de pessoas humanas que estão naquele momento. Então, tem muita gente, aqui foi onde Micael esteve. Então, as personalidades, esse grupo, eu creio que ele é poderoso. Então, lá em cima, mas isso é uma hipótese minha, eles vão receber
um ajustador também, mas é uma hipótese que eu estou fazendo, entendeu? Legal, Roberto. Muito bom sua participação. Alguém mais quer falar alguma coisa? A gente nunca sabe ao certo, né? Mas a gente O vai livro saber. dá alguma estimativa? A Lilian chegou a falar na maioria que vai receber o ajustador. O livro dá essa estimativa, se a maioria no planeta Não, vai receber. Angélica, no nosso mundo, aqui em Urântia, nós todos os habitantes de Urântia que tenham uma mente, né, tem essa possibilidade, não, recebe o ajustador do pensamento desde Pentecostes. Então, antes da vida de Jesus, não era assim, só algumas pessoas que, vamos dizer, faziam por merecer de alguma forma. Fazer por merecer significa ter um potencial de evolução, recebiam o ajustador do pensamento. Então, desde a vinda de Jesus, todos os mortais de Urântia recebem o ajustador do pensamento quando chega a idade de receber. Isso não significa, o fato de receber o ajustador do pensamento não é uma garantia de sobrevivência, porque o ajustador do pensamento está lá. Então é isso. A Lília é positiva, ela acha que a maioria consegue. O ajustador do pensamento é uma condição sine qua non para a gente desenvolver nossa alma e alcançar a fusão com o Pai, com o ajustador. Não quer dizer que a gente realmente vai chegar lá se a gente não quiser. Queria dar uma palavrinha. Claro, pode falar. Bom, todos nós sabemos que, após a vinda de Jesus, o ajustador foi como que distribuído por toda a população de Urântia, né, como falou há pouco. Uhum. Agora, a construção da proximidade e da fusão com o ajustador é um processo de decisão do indivíduo, porque, de um lado, nós temos um ser quase animal, mas que é evolutivo. Do outro lado, nós temos, dentro de nós, na nossa mente, o ajustador. O ajustador é o nosso guia. A proporção que essa volição se submete à orientação do ajustador, passo a passo, ele vai cada vez se aproximando mais e criando um ser psicológico novo, que é uma cocriação de Deus dentro dele e da vontade dele. Essa alma nova é a que fica, ela já não é mais, ela já é supra-animal. Ela já tem a característica de um ser moroncial. Então, na perda do instrumental físico, né, que nos permite nos expressar no planeta, praticamente tudo isso fica nesse estágio, né? O corpo físico e a mente material também fica nesse estágio. O que é ressuscitado depois é exatamente esse novo ser, né? Que é a nova alma, que é uma cocriação do ajustador com um ser que é quase animal, mas decidiu fazer a vontade do Pai. Então, assim, essa é a síntese de se chegar no ajustador. E essas decisões vão se tornando cada vez mais sinceras, né, mais definitivas, até um ponto que o ser humano decide eterna e definitivamente seguir o Pai dentro dele. E aí, nesse momento, ele e o Pai se tornam um. Né? E essa construção na ambiência física, né, isso normalmente acontece depois, ou no mundo das mansões, ou nos estágios mais
adiantado da constelação, porque nós temos 2 notícias só do que conseguiram se fundir aqui no planeta, que foi o Enoque e o Elias, né? E quando se dá essa fusão no corpo físico, a energia é tão grande que ele dissolve o corpo físico. Ele imediatamente é dissolvido. Quer dizer, a morte não é inevitável. A morte física, mecânica, do enterro do corpo, ela não é inevitável. Ela é fruto ainda de uma sociedade que não chegou no nível de luz e vida. Porque quando chega um determinado nível de luz e vida, nem cemitério tem, porque a evolução é tão grande que praticamente todos os seres, como eles vivem um tempo muito longo, nós passamos a viver um tempo muito longo, 200, 300, às vezes 500 anos, então você tem um prazo de desenvolvimento muito grande que permite que praticamente toda a população, ou quase toda a população, não tenha a morte física como nós temos agora. Eu estou ouvindo. Não sei nem se me ouviram. Vocês ouviram? Peraí. O Henrique, não. Quer falar mais alguma coisa, William? Estava com a mão levantada, você me ouviu? Agora ouvi. Não, ouvi agora. Não, eu estava com a mão levantada? Não estava. Acho que ou se esqueci de abaixar, desculpa. Tá bom, sem problema. Mais alguém quer falar alguma coisa desse assunto? Então, vamos continuar lá. Para o mistério. Tá. Para o ministério. Para o ministério, aos chamados seres normais, a designação do serafim é feita de acordo com a realização humana dentro dos círculos de intelectualidade e de espiritualidade. Vós começais com a vossa mente de investidura mortal no 7º círculo e avançais interiormente na tarefa de autocompreensão, autoconquista e automestria. E círculo a círculo, vós avançais até que, se a morte natural não terminar a vossa carreira e transferir as vossas lutas para os mundos das mansões, ireis alcançar o primeiro ou o círculo mais interno de relativo contato e comunhão com o ajustador residente. Os seres humanos no círculo inicial ou 7º têm um anjo guardião, com uma companhia de querubins assistentes designados para custódia e guarda de 1000 mortais. No 6º círculo, um par seráfico, com uma companhia de querubins, é designado para guiar esses mortais ascendentes em grupos de 500. Quando o 5º círculo é alcançado, os seres humanos são agrupados em companhias de aproximadamente 100 e um par de serafins guardiães com um grupo de querubins fica encarregado da guarda. Ao atingir o 4º círculo, os seres mortais são reunidos em grupos de 10 e, de novo, a guarda é dada a um par de serafins assistidos por uma companhia de querubins. Quando uma mente mortal rompe a inércia do legado animal e atinge o 3º círculo de intelectualidade humana e de espiritualidade adquirida, um anjo pessoal, na verdade 2 deles, irá daí por diante estar única e exclusivamente devotado a esse mortal ascendente. E assim essas almas humanas, além do ajustador do pensamento, residente, sempre presente e cada vez mais eficiente, recebem a assistência integral desses guardiães pessoais do destino e continuam com todos os esforços
para terminar a travessia do terceiro círculo e atravessar o segundo até alcançar o primeiro. Os guardiães do destino. Os serafins não são conhecidos como guardiães do destino até aquele momento em que são designados para se associarem a uma alma humana, a qual haja realizado um ou mais de um entre os 3 feitos seguintes: tomar a decisão suprema de tornar-se semelhante a Deus, alcançar o terceiro círculo, ou tornar-se participante de um dos corpos de reserva do destino. Na evolução das raças, um guardião do destino é designado ao primeiro ser que alcance o círculo requisitado para essa conquista. Em Urântia, o primeiro mortal a assegurar um guardião pessoal foi Rantovok, um homem sábio da raça vermelha de muito tempo atrás. Para todas as missões angélicas, os serafins são escolhidos de um grupo de voluntários e as suas atribuições estão sempre de acordo com as necessidades humanas e considerando o status do par angélico, à luz da experiência, da habilidade e da sabedoria seráficas. Apenas os serafins de longo tempo de serviço, os tipos mais experimentados e testados, são designados como guardiães do destino. Muitos guardiães ganharam experiências valiosas naqueles mundos que são da série de não fusionamento com o ajustador. Como os ajustadores, os serafins atendem a esse tipo de seres apenas por um único período de vida, e em seguida são liberados para novas designações. Muitos anjos de Urântia tiveram uma experiência prática anterior como guardiães em outros mundos. Quando os seres humanos falham na sua sobrevivência, os seus guardiães pessoais ou grupais podem reiteradamente servir numa função semelhante no mesmo planeta. Os serafins desenvolvem uma consideração sentimental pelos mundos individuais e mantêm um afeto especial por certas raças e tipos de criaturas mortais com as quais eles estiveram em associação muito próxima e íntima. Tem um aspecto importante a ser considerado, que é isso que acontece com os serafins, de servir reiteradamente no mesmo planeta, não acontece com os ajustadores do pensamento. Então, quando o indivíduo que está habitado por um ajustador não sobrevive, o ajustador, com certeza, vai buscar um novo indivíduo, mas nunca no mesmo planeta, sempre vai ser um mundo diferente. Os serafins, eles estão numa ordem, não sei, acima dos anjos? Não, os serafins são os anjos. Ah, são os anjos. São os anjos. E os querubins? Os querubins são assistentes desses anjos que ajudam os anjos a cuidarem desses grupos de indivíduos. Mas talvez a Rosângela queira complementar alguma coisa. Ela entende bastante de querubim e serafim. Vamos lá, Rosângela. Precisamos da... Querubim está abaixo de serafim? Vamos ser mais objetivos. Tá. Então, eles são os assistentes dos serafins, os querubins e os sanobins. Eles também trabalham aos pares, assim como os serafins. Eles falam que um é de uma energia positiva e o outro de uma energia negativa. E eles até tomam, mas assim, eles são assistentes, mas eles nunca atuam como os anjos da guarda. Eu entendo quando eles falam disso, de assistentes, mas nunca atuam como anjo da guarda, por exemplo, assim, quando o humano está no 7º círculo, que é quase 1000 para 2 pares,
para um par de serafim. Aí é um batalhão de querubins e sanobins. São muitos seres, muitas criaturas. Porque eu acredito que quanto mais seres humanos, mais ajuda os serafins precisam, né? E assim, para dar conta de tanto ser humano, aí mais querubim, mais serafins. Mas eles atuam assim, eles podem ficar como os registradores, eles ficam de guarda dos registros, mas os registros quem fazem são os serafins, não são os querubins. E eles atuam quando precisa, mas anjo da guarda é privilégio só dos serafins. Eu acho, assim, na minha ideia, fazendo uma analogia, como uma mãe e um pai, por exemplo. Nós temos a guarda dos nossos filhos, é dado que nós temos a guarda dos filhos. E quando a gente precisa sair, quando precisa fazer alguma coisa, a gente sempre deixa na guarda de alguém. E depois, quando a gente volta, a gente não quer saber tudo o que aconteceu. Foi no banheiro, comeu, fez isso, fez aquilo, e é reportado tudo para a gente, né? E eu acho que eu faço essa analogia, para mim tem esse sentido. Eles ajudam, mas não é como uma babá, por exemplo, assim, mas ajudam, mas a guarda é dos serafins, assim como mãe e pai. A guarda, os filhos são deles, mas também tem os seus auxiliares. E eu faço mais ou menos essa analogia. E eles são, os querubins e sanobins, muito parecidos com os seres humanos, bem parecidos conosco. Então, tem essa escala também, sabe? Os seres humanos, querubins, sanobins, depois os serafins. Alguém quer complementar alguma coisa? Obrigado. Rosângela, eles Oi. falam com a gente? Eles falam com a gente? Quem? Os serafins ou os querubins? Os serafins. Se os serafins falam? Então, assim, eu acredito assim, eles não falam com a gente, mas eles nos influenciam. Eles falam assim, que, por exemplo, a influência, eles nos influenciam, por exemplo, a questão da oração. A influência da oração são os serafins. E também, assim, se eles falam com a gente, por exemplo, quando é emissão, quando é emissão deles, quando eles podem falar literalmente, assim, você quer dizer? Assim, você escuta, ou você vê alguma coisa estranha, ou você sente, ou você ouve dentro, isso seria ele? Aí já não sei dizer, Isabela, mas é dito, tem logo ali no comecinho que é falado assim, que nos grandes eventos da humanidade foi dito pelos anjos, alguma coisa foi falada pelos anjos. Então, e eles falam assim, que nos grandes eventos do passado e do presente, sabe? Eu acho que algumas vezes é permitido, sim, que os seres humanos vejam eles e ouçam eles. Algumas vezes eu acho que é permitido, sim. E eu acho que isso até mesmo é para a gente dar testemunho, sabe? Por exemplo, essa coisa de que a gente fala que anjo tem asas, todo mundo desenha os anjos com asas. Para mim, colocar imagem de anjos, a gente só acha anjo com asas. A gente não acha anjos sem asas. Mas é porque antigamente era permitido com que alguns seres humanos vissem aqueles serafins de transporte e que eles interpretavam que eles tinham asas, porque eles podiam envolver o ser humano, podiam voar, então, por isso que veio essa coisa de interpretação que as pessoas falam que os anjos têm asas. Mas eu acredito que em alguns eventos, né, pode acontecer sim, ou quando é alguma missão, sabe, alguma coisa importante da humanidade que vai acontecer, que está para acontecer, ou que está acontecendo. Eu acho que algumas vezes, eu acho que é importante, sabe, a gente ver, até para dar testemunho, para as pessoas acreditarem, para terem mais fé. Eu acho legal quando isso acontece. Porque tem as crianças, por exemplo, tem criança que cai do prédio e elas não morrem, né? Só que também tem muito relato, né? Tem muito pouco, né? Quando você pesquisa, você fica
Mas também a gente tem que ser, assim, bem cautelosa. Nem tudo é anjo, nem tudo que as pessoas, esses contos, essas histórias que as pessoas dizem, a gente tem que ter, assim, um pouco de bom senso, né? Nem tudo é anjo. Eles falam também que eles são bem discretos, né? Não é assim, ficar se mostrando para todo mundo, ficar falando com todo mundo, também não é assim. Às vezes é a imaginação das pessoas ou alguma outra coisa, pareidolia, às vezes alguma pessoa, sabe, vê alguma imagem, alguma coisa, já assemelha que aquela imagem, assim, já parece um anjo. As nuvens no céu, às vezes, fazem alguns desenhos, assim, né, que as pessoas assemelham como, é uma pareidolia, alguma coisas que a natureza, imagens, assim, que são projetadas na natureza. Aí as pessoas já associam, é anjo, tudo é anjo. Então, também tem que ter um bom senso, também não é assim, né? É só quando eles entram em missão, e a gente tem que ver se foi, não foi, foi real, é importante aquilo. Então, tem que ter um bom senso, né? Para ver, mas sempre é difícil, né? É difícil você ter bom senso, porque você vive num mundo de ilusões, De você está ilusões, dentro de um mundo fragmentado, você está sim, dentro de uma polaridade, você não se conhece você não conhece as suas reações, quer dizer, você está preso em alguns traumas, em alguns complexos, então, assim, é muito complicado você saber o que é que você está vendo, o que é que você está sim, sentindo, ouvindo, percebendo, né? Não é fácil você entrar nessa, é, porque se você acha para assim, não, é isso, assina aí no cimento que eu estou falando é verdade. Então, quer dizer, Aí como é que você vai julgar, né? Não dá para julgar, né? não dá, não dá, Não dá para não julgar. dá. E o fato do planeta estar em quarentena, da gente estar em quarentena, a gente ainda está em quarentena, né? Então, as comunicações são cortadas, quer dizer, fica mais difícil ainda da gente encontrar uma ajuda para ter um discernimento, né? Para Sim, discernir se aquilo está sim, sendo realmente Isso. informado, né? Comunicado. Essa coisa da quarentena, nossa senhora, como dificulta. Olha, E se a informação que você está recebendo é da onde? É de quem? é verdade. É da sua mente? É da sua mente? Assustador. Pode Ai, confundir, né? É, Ó, eu posso somar? pode, claro, claro. por favor. É um entendimento pessoal meu, porque nós que buscamos, a gente quer sempre estar conversando com o anjo, estar conversando com o ajustador, com Deus. A gente sempre quer isso. Mas na minha experiência interior, eu cheguei a um ponto que tem me trazido equilíbrio e bom senso, que é assim, ó. Se houver uma comunicação na minha mente supramental, digamos assim, eu atribuo à minha alma. Eu vou buscar o meu ajustador na minha alma. Eu vou buscar uma comunicação com o meu serafim guardião através da minha alma. E aí, sempre que ocorre na minha experiência interior, vamos dizer assim, uma introvisão, uma intuição que eu sinto que veio lá de cima, eu atribuo à minha alma, entendeu? E aí eu não tomo decisões baseadas assim, conversei com o meu serafim ou com o meu ajustador e é isso que tem que ser feito. Não, fica sempre uma coisa mais... não, foi uma percepção da minha alma, não fica uma coisa muito elevada, entendeu? Então, mais ou menos, eu estou expressando um ensinamento no livro de Urântia a respeito da nossa comunicação com o ajustador. Eu acho que esse ensinamento se aplica também a respeito da nossa comunicação com os serafins. Nesse ensinamento do livro de Urântia, ele diz assim, é melhor você considerar uma comunicação
do ajustador como sendo da sua mente humana do que o contrário. Você receber uma intuição da sua mente material e achar que é o ajustador ou achar que é o serafim, entendeu? Não sei se eu expressei bem esse ensinamento que está no livro de Urantia. Ele diz que é melhor, se é uma comunicação do serafim ou do ajustador, que é melhor a gente errar achando que é da nossa mente do que o contrário. Você ter uma intuição na sua mente e atribuir ao nível de dignidade do ajustador ou do serafim. Então, eu tenho para mim assim, pode até ter sido uma mensagem do meu ajustador, do meu serafim, mas passou pela minha alma, criança, e está colorida pela minha mente. Né? Eu não sei, porque... Eu concordo com você, Roberto, eu acho exatamente a mesma coisa. Caramba. Eu só queria fazer uma pergunta. Essas pessoas que são profetas, que eles conseguem enxergar daqui a 5, 10, 20 anos, eles estão conectando aonde? Quem é que diz que eles enxergam daqui a 10 anos? Ouvindo? Eles Pois é. e depois o fato, digamos, aconteça. Não, veja bem, nós temos que pensar no nosso Criador como um pai de amor, um pai que dedica para nós todo um esforço, toda uma misericórdia, todo o amor para que a gente chegue até Ele. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter consciência é que o Pai não está brincando com a gente. Ele não fica inventando pegadinhas ou sinalizando coisas que a gente possa interpretar como vindas do além, ou coisa sobrenatural, ou energias diferentes e todo aquele negócio. Então, assim, o plano de Deus para nós é uma coisa muito simples, da gente se desenvolver, acreditar na existência do Pai, aceitar Ele como nosso Pai e aceitar a Irmandade como irmãos no Espírito. Então, assim, não tem soprando pegadinhas ou mostrando coisinhas aqui e ali. Assim, os seres celestiais, eles não têm autoridade para ficar intervindo na nossa vida de uma maneira direta, assim, falando conosco, apontando um caminho que a gente consiga perceber, né? Assim, fala, não, o cara veio com uma lanterna e mostrou todos os passos e a receita de bolo que nós temos que passar. Então, não é isso. Essas influências espirituais, elas tratam de nos cercar e de nos influenciar, mas a nossa comunicação ou a nossa percepção dessas influências quase nunca é possível. A não ser quando nós estamos espiritualmente muito desenvolvidos, então, depois de termos alcançado o terceiro, o segundo círculo, é que a gente pode perceber, eventualmente, alguma comunicação não frequente, não assídua, não o tempo todo, mas existe, então, uma possibilidade de comunicação. Por que que essa possibilidade de comunicação existe quando nós alcançamos um determinado estágio de evolução? Nós, como seres humanos, dentro da nossa mente mortal, a nossa mente é muito limitada. Ela é limitada a esses 5 sentidos físicos que nós temos. Então, nas morôncias, os mortais chegam a conquistar e adquirir até 70 sentidos. Ou seja, não é possível que a gente possa, com a
os sentidos que nós temos, perceber a fala ou a indicação de um ser espiritual. Então, isso não é possível nós percebermos com a nossa mente, nem com o nosso ser. Isso só é possível se nós sentirmos. É um sentimento que vem da alma. A alma é quem sente. Então, se a gente desenvolveu a alma, nós temos a possibilidade de perceber alguma coisa. Senão, tudo o que nós temos são influências e coisas que estão ali nos dizendo coisas o tempo todo, né? Em outras oportunidades, eu até comentei, assim, tudo que é de valor espiritual vem do espírito. Não existe nada de valor que não venha do espírito. A gente pode construir muitas coisas com significados e atribuir valores materiais para coisas assim, mas esses valores materiais, eles não nos levam, né? Eles não nos levam até Deus. Esse que é o ponto, né? Então, assim, é muito difícil a gente receber alguma comunicação desses seres. É impossível, não, mas a gente tem intuições, tem guiamentos que, às vezes, acontecem, sim, e vem do Espírito, né? O Espírito nos mostra a beleza do Pai, nos mostra a beleza da criação de Deus, nos mostra a bondade. O livro fala muito claramente que, se não fosse uma influência espiritual, por exemplo, nós seríamos incapazes de ser altruístas, né? Com exceção do altruísmo da paternidade, que é uma coisa diferente. Por isso que a paternidade é uma coisa de valor. Mas esse altruísmo que a gente tem pelos outros irmãos é uma influência espiritual. E a gente não sabe que é o Espírito que está falando com a gente, nos orientando e nos guiando nessa direção. Então, quando nós nos deixamos levar pelo Espírito, pela nossa alma, nós somos capazes, por exemplo, de atos de altruísmo, né? Ou de acreditar, por exemplo, no nosso Pai, Pai celestial, e percebê-lo verdadeiramente como um Pai. Isso vem do Espírito, essa é uma percepção, uma indicação que o Espírito está nos dando e que a gente consegue traduzir na nossa alma, no nosso sentimento, a gente sente isso, né? Então, esse aspecto é muito importante. Eu acho que a gente tem que ter sempre presente que os seres celestiais, eles tentam todos nos guiar da melhor maneira possível, dentro daquilo que é possível a eles e que é permitido a eles. Eles não podem interferir no nosso livre-arbítrio e não podem. Imagina se aparecesse um anjo para cada um de nós, dizendo, olha, o caminho é por aqui, é por ali, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Será que ia dar certo isso, né? Então, esse desenvolvimento é muito individual. Cada um de nós precisa construir esse desenvolvimento dentro de nós. E muitos de nós ainda temos, assim, muitas crenças, né, de que nós temos, sei lá, talvez um universo paralelo ou uma energia poderosa de sei lá, uma pedra, um cristal, ou não sei, que o astro, a astrologia está nos orientando para fazer algumas coisas, esse negócio todo. Não vamos entrar no mérito de tudo isso daí, mas Jesus falou, olha, tudo isso daí é coisa da cabeça de vocês. A única coisa que vocês têm que se preocupar é em chegar no meu Pai, né? Não existem pegadinhas, nem truques, nem coisinhas que a gente tem que prestar atenção, que se a gente deixar passar ali... Não é uma caça ao tesouro. Não é uma caça ao tesouro, né? O tesouro é nosso Pai, que é um ser espiritual, que nós temos que perseguir dentro da nossa alma e do nosso coração, né? Não existe truquezinhos para a gente chegar lá.
Enfim, não sei se alguém quer complementar isso daí, talvez nem todos concordem que eu estou falando. Eu também não sou o dono da verdade, mas essa é a minha maneira de ver, né? Eu quero colocar o que eu penso sobre isso. Hum. Eu vejo assim que nós temos, os nossos cérebros são diferentes, tanto que tem pessoas de vários níveis ali que falam o livro, né? Subnormal, normal, né? Super cérebros. E é interessante que a gente vê muitos relatos de pessoas que têm uma certa, principalmente quando fazem meditação, né? Elas acabam tendo uma conexão diferente, assim, com o próprio ser, porque como nós temos o ajustador do pensamento e tudo que a gente faz de bem, de amor, o ajustador que nos indica, né? A gente sabe disso, a gente não ouve, no livro diz que algumas pessoas ouvem mais ou menos, está dito ali no livro, né? Dependendo do ciclo que esteja, né? Do estágio. Hã? Dependendo do estágio em que você estiver, né? Isso. E eu hoje caiu eu estava vendo o YouTube, uma entrevista com o nome dele é Pedro, doutor Pedro, porque ele é advogado, não sei se vocês já ouviram falar dele, e ele vê, desde criança, ele vê o anjo da guarda dele, e ele vê os anjos da guarda de outras pessoas, de algumas pessoas. Por exemplo, ele viu, eu achei engraçado que ele foi em Aparecida do Norte, né? E ele viu o anjo da guarda da mulher dele, e o anjo da guarda dele, e viu mais um anjo da guarda. Daí ele percebeu que era o anjo da guarda do filhinho dele, que estava ainda na barriga da mãe. Então, quer dizer, a parte disso, ele tem essa... E ele, assim, quando ele era criança, ele falava para a mãe, né? E a mãe levava ele... A mãe era psicóloga e levava ele psiquiatra, levou ele em tudo quanto é lugar, mas ele era uma pessoa normal. E eles diziam, teu filho é uma pessoa normal, né? Então, agora ele convive com isso, com essas, inclusive ele vai à missa, ele reza o terço com as pessoas, mas ele diz que ele vê, ele pode ver, e ele recebe mensagens também. Daí tem uma outra história aí, mas é muito interessante, até posso colocar para vocês. Então, tem algumas pessoas, e eu acho que até os psicólogos aqui presentes têm esses testemunhos, que eles dizem que eles têm voz dentro deles, né? Então, quem sabe não seja uma voz ou de serafim, não sei, do serafim não, mas de vez em quando não escutem uma voz E outra coisa também, eu acho que as nossas mentes estão mais desenvolvidas que as mentes primitivas, tanto que agora todos recebem o ajustador do pensamento. Então, de alguma maneira, as pessoas estão, porque há muitos relatos, estão se abrindo para uma outra realidade. Porque, conforme o livro diz, nas morôncias, conforme a nossa evolução, a nossa mente se abre para vermos outros seres espirituais. Então, nós vemos, conforme a nossa evolução, nós vamos vendo outros seres espirituais mais evoluídos. Então, acredito que aqui já haja pessoas que tenham essa possibilidade de ver outros seres espirituais também. São poucas, mas acredito que tem. É como você falou, Lilian, você acredita que tem, eu também acho que pode ter. Mas, assim, não é uma coisa banal e comum com todas as pessoas ou com um grupo selecto de pessoas. Dentro dessa área de psicologia também e de psiquiatria, eu acho interessante a gente ler, por exemplo, o livro do Dr. Sadler, que fala sobre essas questões, né? Ele era
ele é considerado o pai da psiquiatria dos Estados Unidos. Então, é um contemporâneo de Freud e estudavam juntos, trabalharam bastante tempo juntos, e tem muitas obras do Sadler explicando essas conversações, essas vozes, etc., né? Então, eu não estou dizendo que é o caso desse Pedro ou de quem quer que seja, só estou colocando aqui um paralelo para a gente pensar, porque, assim, o Sadler, ele analisou milhares de casos, e alguns deles, por exemplo, de dupla personalidade, múltiplas personalidades, etc., casos de mediunidade e tudo mais. Então, os casos que o Sadler investigou, e isso está no livro dele, ele desvendou todos os casos que ele investigou. O único que ele não conseguiu desvendar foi o do sujeito adormecido. Então, o Sadler dizia o seguinte: essas pessoas que se comunicam com outras pessoas, ou que recebem mensagens do além, ou que têm, enfim. Ele falou, essas pessoas, elas estão sendo honestas. É verdadeiro o que elas sentem e o que elas vivem, né? Então, assim, não existe em muitos casos, a maioria deles, é lógico que existem casos de fraude, mas a maioria desses casos são honestos. As pessoas verdadeiramente ouvem e verdadeiramente têm essa percepção de coisas que acontecem com essas pessoas. Mas o Dr. Sadler também adiantou que todos os casos que ele estudou a respeito disso, isso era um produto da mente do indivíduo. Então, nesse livro, que é The Mind at Mischief, que é o livro que ele fala também desse sujeito adormecido, ele cita vários casos. Tem mais de uma centena de casos estudados por ele, que tem em outros livros também. Então, ele cita lá o caso de um cidadão, por exemplo, Antônio, que todo dia saía do trabalho, passava numa pizzaria, comprava uma pizza grande, porque ele ia chegar em casa e o Bento, o Pedro, o José, não sei, tinha uma pessoa na casa dele que ia comer essa pizza com ele. E ele comia essa pizza com essa pessoa, mas na cabeça dele, porque era uma questão de dupla personalidade. Não existia essa segunda pessoa. Ele também citou o caso de um indivíduo caixeiro viajante que viajava com frequência para diferentes lugares. E aí, numa dessas viagens, esse indivíduo, ele se casou com uma outra moça. Ele já era casado, tinha filhos, se casou com uma outra moça. Ele, quando se casou com essa moça, ele não se lembrava da esposa dele, dos filhos dele, e quando ele voltou para a esposa dele, que ele voltou por questões de trabalho, ele se esqueceu da outra que ele tinha casado lá do outro lado. Então, assim, muitas vezes, uma parte dessas coisas que as pessoas ouvem são produtos da mente. A nossa mente é capaz de produzir coisas que até a gente duvida. Vocês já perceberam quando a gente está no escuro sozinho? E aí você escuta um barulho, e aí você fica procurando de onde vem aquele barulho, e cada vez você tem mais certeza que tem alguém na sua casa, e você fica apavorado, porque você cada vez mais está ouvindo o barulho. É sua mente produzindo boa parte desses negócios. Então, eu não vou dizer que todos os casos são assim. Então, existem casos que provavelmente têm um evento como esse. O livro também nos conta os ensinamentos que aqueles que são reserva do destino, e nós vamos chegar nesse estudo mais um ou dois documentos, então não vou ficar dando muito spoiler aqui, mas
Aqueles que são reserva do destino, que são seres escolhidos para tarefas específicas, 99% deles não sabem que são reserva do destino. Nunca ouviram a voz do ajustador. Então, assim, eles não sabem, a missão passa por eles cumprem a missão que tem que cumprir, não sabem que eram reserva do destino, não sabem que tinham uma missão, mas eles cumpriram, e nunca ouviram a voz de ninguém. E está escrito claramente isso lá nos ensinamentos. Esses reservas do destino, frequentemente, a maioria deles nem tem noção que são reservas do destino. E existem poucos no nosso mundo, eu não me lembro agora se são 10 mil ou 20 mil, mas são muito poucos. Né? Então, assim, fenômenos existem. Alguns realmente estão vinculados a essa questão dos anjos, a questão do ajustador, e às vezes aos seres intermediários. Não tem dúvida de que alguns desses fenômenos acontecem. Mas nós temos que tomar muito cuidado, porque, assim, muita coisa do que a gente vê é um produto da nossa mente. Não é um produto de coisas que a gente esteja realmente vendo. Então, isso faz parte da nossa cultura, da nossa evolução, etc. Eu não estou questionando o caso do Pedro, né? Eu acho que até pode ser que seja verdade o caso dele, não sei. Uma coisa eu tenho certeza, o que ele fala provavelmente é honesto, ele provavelmente tem mesmo essas visões, e ele fala de coisas que ele percebe, mas talvez seja só um negócio da mente dele, não sei. Quer falar, Lúcia? Ou... Balma. Não. Balma. Não, Henrique, eu achei fantástico o seu esclarecimento, porque realmente a mente é plástica, né? A mente tem uma capacidade enorme de criar fatos, né? Que a pessoa pode desatentamente interpretar como sendo realidade. Especialmente nos seres que se deslocam para o misticismo, né? O misticismo ele favorece muito essas visões de seres e de vozes. Normalmente, na verdade, é a mente se expressando para um ser que não tem consciência de si, né? Então, ela interpreta como sendo verdadeiro. Mas um outro ponto que eu queria lembrar aos irmãos, aos amigos, é que é muito importante ler esses capítulos que antecedem esse que nós estamos estudando, né? Que é do 110 até o 112, né? Que é exatamente o capítulo que eu considero assim, uma joia raríssima do conhecimento humano, que é a relação dos ajustadores, né? A relação dos ajustadores com os indivíduos mortais, né? Eu, normalmente, quando dou um livro desse de presente, uma pessoa, eu aconselho a começar a ler do 109, né? E depois é que vai ler o livro todo. Aí tem também, fala sobre os 7 círculos psíquicos, né? Que dá base a todas essas argumentações. O ajustador e a alma, né? A mente, a arena da escolha. Então, aqui tem uma parte grande desses capítulos que esclarece muito dessa relação entre o ser ascendente e a fração de Deus dentro dele. Então, a sobrevivência da personalidade. Então, exatamente os que antecedem ao 113. Né? E o ajustador, as pessoas, quanto mais você vai espiritualmente evoluindo, mais você vai se habilitando a um contato direto com o ajustador. Então, você escuta a voz de Deus, logicamente, é uma voz muito mais um impulso interno, né? É mais uma energia interna, né? Que ele encaminha para você qualificar a sua alma.
né? Quando o ser humano volitivo decide acompanhar aquela orientação interna, ele forma dentro dele um ser novo, né? Criado pela vontade dele, que decidiu, a vontade do ser ascendente, pela orientação divina dentro dele. E esse passo a passo aí vai se desenvolvendo até um ponto em que ele decide que a vida dele será eternamente conduzida pelo Pai dentro dele. Daí onde vem a questão da fusão. Ele passa a entregar a Deus toda a sequência eterna da vida dele. E nesses capítulos que antecedem a essa, está esse material bem explicado, né? Bem esclarecido. Eu acho uma coisa assim divina, fantástica, esses capítulos. Todos eles, mas esses daí são maravilhosos para o ser que tem fome de Deus. Muito legal. Muito legal, muito obrigado. Ana, você quer falar alguma coisa? Obrigada, Henrique. Eu vou tentar somar pela pergunta de Isabela sobre a questão de se há pessoas assim que podem falar sobre o futuro, coisa do tipo. Então, eu coloquei até aí no documento 113, é muito claro que fala assim, quanto mais a gente se aproxima de Deus através das orações, da oração, mais você vai ter esse guiamento, percebe? Então, se você tem, se a pessoa tem a alma mais elevada, ou, enfim, pode colocar como médio, seja lá o que for, a denominação que você dê, mas nada substitui a oração. É isso que vai nos colocar próximos a Deus. É isso que vai abrir, vai dar ao nosso ajustador do pensamento essa abertura para que ele nos guie, para que ele interfira como a gente deseja, porque a gente quer acertar. Eu estou entendendo a interpretação que eu fiz da sua pergunta é essa. Todos nós estamos aqui querendo acertar o passo. Mas eu tenho aprendido isso. Quanto mais a gente se aproxima de Deus através das orações, quanto mais a gente coloca os nossos caminhos nas mãos dele, ainda mais nessa fase de pandemia que nós estamos vivendo, em que não existe mais planos, existe hoje metas. Então, essas metas que nós temos das nossas vidas, que a gente coloque nas mãos do Pai. E através da oração. Não existe fórmula mágica, não. Você pode se apoiar em alguém, pode conversar, pode haver um intuito de luz no momento em que você conversa com o médium, mas a sua oração, a sua afinidade com Deus e com o seu ajustador do pensamento, esse é o seu verdadeiro guia. Essa é a sua verdadeira meta. É para isso que a gente está aqui. Não vamos colocar... Isso é uma soma para mim. Eu falo assim, se puder ajudar vocês. Então, eu tenho aprendido muito isso. Coloque sempre os seus planos, as suas metas, das suas orações. Chame Deus para perto de você e o seu ajustador do pensamento vai estar. Porque o próprio livro fala que, à medida que Deus nos responde, é quando você mais se aproxima dele. Então, você é merecedor a partir do momento que você se coloca a ponto de que Deus realmente se mostre para você. É quando a gente diz assim, né, que quando os indígenas viram os navios dos portugueses chegarem aqui, eles não viam porque eles não tinham percepção da visão. A mesma coisa, a gente só vai ver Deus quando realmente a gente estiver próximo, estivermos nessa caminhada de aproximação do Pai. Então, é a oração. É isso aí, velhinha, é a oração. Entrega mesmo, busca que ele vai nos responder, ele não vai faltar. É isso que ele quer da gente, né? É isso que ele busca da gente. Essa intimidade com Deus. Isso não falta, né? E só depende da gente, não depende de ninguém. Ninguém vai lhe dar fórmula, ninguém. Essa caminhada, a gente está aqui, um para apoiar o outro, mas ela é única, ela é singular, ela é pessoal, é a sua união com Deus cada vez mais, a sua fusão com o seu ajustador e do seu ajustador para Deus. E é assim que a gente vai conseguir vencer, não é?
Às vezes a gente fica na dúvida, como meu Deus, passamos por provas. Isso é comum, que a gente passe por isso, que a gente busque nos irmãos, nas palavras. Mas a oração é a coisa que eu mais assim, indico para qualquer um. Ore, entregue ao Pai. Obrigada, Henrique. Obrigada, gente. Muito obrigada. Obrigado, Ana. Ok, mais alguém? Vamos continuar? Continuamos. Quem estava lendo mesmo? Angélica. É que eu mandei uma contribuição aí que ficou um pouquinho grande no chat. Os anjos desenvolvem um afeto duradouro para com os seus companheiros humanos. E vós também irias, se pudesseis enxergar os serafins, desenvolver um afeto caloroso por eles. Se vós pudesseis ser despojados dos vossos corpos materiais e se recebesseis formas espirituais, vós seríeis muito próximos dos anjos em muitos dos atributos de personalidade. Eles compartilham a maioria das vossas emoções e experimentam outras mais. A única emoção que atua em vós e que, de um certo modo, lhes é difícil de compreender é o medo animal herdado, que atinge, numa proporção muito grande, a vida mental do habitante médio de Urântia. Os anjos realmente acham difícil compreender porque vós permitis, com tanta persistência, que os vossos poderes intelectuais e mesmo a vossa fé religiosa sejam de tal forma dominados pelo medo, tão caprichosamente desmoralizados pelo pânico impensado, cheio de pavor e de ansiedade. Abrindo um parêntese, essas coisas são, inclusive, produzidas, né, na nossa sociedade. E inoculada nas nossas vidas. Né? Todos os serafins têm nomes individuais, mas nos registros de compromissos com o serviço no mundo, eles são frequentemente designados pelos seus números planetários. Nas sedes centrais do universo, eles são registrados por nome e número. O guardião de destino do sujeito humano, usado para esse contato de comunicação, tem o número 3, do grupo 17, da companhia 126, do batalhão 4, da unidade 384, da legião 6, da hoste 37, do exército seráfico 182.314 de Nébadon. Já estou perdida aí. O número atual de designação planetária desse serafim em Urântia e para esse sujeito humano é 3.641.852. Quer dizer, esse serafim tem compromisso com o serviço do mundo, né? Esse serafim está designado para um sujeito aqui em Urântia. Esse específico. Para Que é o sujeito adormecido que ajudou na entendi. revelação. Então, esse é o serafim que ajudou o adormecido? 3.641.852. Interessante que ele não quis ter nada a ver com a revelação. E ele já tinha um guardião do destino. Exatamente, já está no terceiro círculo, pelo menos. Não quis ter nada a ver com essa conexão, né? Pelo menos que a gente saiba. Mas E era uma pessoa simplória, né? O adormecido. A princípio ele não quis, né? Ele não queria que ele estava tendo essa conexão, mas é bem por isso também que ele foi escolhido, mas ele já tinha um guardião do destino. Isso. No Ministério da Custódia Pessoal,
Para a designação de anjos como guardiães de destino, os serafins sempre oferecem os seus serviços voluntariamente. Na cidade em que houve essa visitação, um certo mortal foi recentemente admitido no corpo de reserva do destino, e posto que todos os seres humanos nessas condições sejam pessoalmente atendidos por anjos guardiães, mais de 100 serafins qualificados ofereceram-se para essa missão. O diretor planetário selecionou 12 entre os indivíduos mais experimentados e, posteriormente, apontou o serafim que eles selecionaram como mais adaptado para guiar esse ser humano na sua jornada na vida. Quer dizer, eles selecionaram um par de serafins igualmente qualificados. Um dos dois desse par seráfico estará sempre de vigia. É o que... Porque sempre são dois, né? É um par de serafins e aí um fica em trabalho e o outro descansa. É vigilante. Uhum. As tarefas seráficas podem ser incansáveis, mas qualquer um dos dois do par angélico pode arcar com todas as responsabilidades do ministério. Como os querubins, geralmente, os serafins servem aos pares. Mas, ao contrário dos seus colaboradores menos avançados, os serafins algumas vezes trabalham individualmente. Em quase todos os contatos com os seres humanos, eles podem funcionar como indivíduos. Apenas para a comunicação e o serviço em circuitos mais elevados nos universos é que se fazem necessários os dois anjos. Quando um par seráfico aceita o compromisso de guardião, eles servem pelo resto da vida ao mesmo ser humano. O complemento do ser, um dos dois anjos, torna-se o registrador da missão. Esses serafins complementares são os anjos registradores dos mortais, nos mundos evolucionários. Os registros são mantidos pelo par de querubins, um querubim e um sanobim, que estão sempre ligados aos guardiães seráficos, mas esses registros estão sempre sob a responsabilidade de um dos serafins. Com o propósito de descansar e de recarregar-se com a energia vital dos circuitos do universo, o guardião é periodicamente liberado pelo seu complemento e, durante a sua ausência, o querubim solidário funciona como registrador, como é o caso também quando o serafim complementar encontra-se do mesmo modo ausente. Vão se revezando. E aí, pessoal? Um rende o outro. Isso. É isso mesmo. Muito bem. Chegamos aqui quase que às 10 horas, né? Então, acho que é melhor deixar a continuidade do documento para a próxima segunda-feira, né?